Oi, gente, tudo bom? Então vamos ao nosso vídeo 2 da semana 1, ainda dentro do tema função, tá? Vem comigo. Então a gente viu no final do vídeo 1 que a gente pode representar as funções como se representa as relações da seguinte forma. A gente representava a relação de A em B, então quando se tratar de função, a gente coloca f de A em B, tá? Quando a gente tratava das relações, a gente chamava de conjunto de partida e B a gente chamava de conjunto de chegada. Era para onde as setinhas iriam, tá? Quando a gente trata de funções, a gente muda um pouquinho esse nome. O conjunto que a gente chamava de partida, a gente vai chamar agora de domínio da função. E o conjunto de chegada, a gente vai começar a chamar de contradomínio da função. Ou seja, o que era conjunto de partida é o domínio, e o que era conjunto de chegada agora é contradomínio de uma função. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá certo? Então, o que danado é o domínio? Então, o domínio vai ser o conjunto formado por todos os valores que x pode assumir. Lembra que na aula passada, no vídeo passado, eu falei que x representa os elementos do conjunto de partida. Então, x são os elementos do domínio. Então, todos os valores que x pode assumir forma o conjunto que a gente vai chamar de domínio da função. Beleza? Vamos para o próximo ponto. Mas o que é a imagem de uma função? Vamos ver o que é a imagem de uma função a partir de um exemplo. Então, imagina aí dois conjuntos, A e B. Os dois são os conjuntos dos números inteiros. A é o inteiro e B também é o conjunto dos números inteiros. E a gente vai pegar uma função de A e B, dos inteiros para os inteiros, e a lei de formação dele é 2 vezes x. Lembrando, x são os elementos do conjunto de partida, e y, que é a mesma coisa que f de x, que é o resultado da continha, são os elementos do conjunto de chegada, domínio e contradomínio, respectivamente. Vamos ver isso com aquele diagramazinho de seta? Fica mais claro para vocês. Então, vê só. No conjunto A, que é o conjunto de partida, eu coloquei aqui todos os números inteiros. E no conjunto B também. E aí a formulazinha é 2 vezes x. X são os elementos que estão no conjunto azul, tá? Então, eu vou começar com menos 2. Colocando menos 2 lá no x, 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, menos 2 se associa ao menos 4. Colocando menos 1 lá no x, 2 vezes menos 1 dá menos 2. Então, menos 1 se associa ao menos 2. E assim sucessivamente. 2 vezes 0 vai dar 0, o 0 se associa ao 0. 2 vezes 1 dá 2, 1 se associa ao 2. E 2 vezes 2 dá 4, o 2 se associa a 4. Percebam que existem números no contradomínio que não conseguiu ninguém lá do domínio se associando a ele, tá? Mas existem outros que ficaram. Então, eu vou destacar os elementos do contradomínio que estão associados a alguém do domínio. Então, os elementos do contradomínio que estão ligados a alguém do domínio, esses sim formarão o que a gente chama de imagem da função. Então, como é que eu posso definir o que é a imagem da função? Então, a imagem de uma função é um subconjunto, é uma parte do contradomínio formado pelos elementos que conseguiram se associar a alguém do domínio. Então, não se confundam. No domínio, ninguém pode ficar sem se associar, porque senão não vai ser função. No contradomínio, não tem problema, tá certo? Aí, quem do contradomínio de fato for utilizado, forma a imagem. Pode ser que, em alguns casos, o contradomínio todinho seja utilizado, e aí o contradomínio e a imagem são iguais. Lembra que a gente falou lá em conjuntos que todo conjunto é subconjunto de si próprio, então a definição de imagem não ia falhar, já que imagem é um subconjunto do contradomínio. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Vamos em frente. Antes da gente passar para gráfico de uma função, vamos relembrar o que são essas coordenadas cartesianas. Então, vamos imaginar aí um plano formado por dois eixos perpendiculares. O vertical eu vou chamar de eixo das ordenadas, ou simplesmente eixo Y. O horizontal eu vou chamar de eixo das abscissas, ou simplesmente eixo X. E aí, onde os dois se cruzam, é o zero dos dois eixos. Então, o X para a direita é positivo e o X para a esquerda é negativo. O Y para cima, positivo. O Y para baixo, ele é negativo. Então, a partir de agora, qualquer ponto que eu colocar dentro desse plano, formado por esses dois eixos, ele vai ter um endereço. Vê aqui no exemplo. Joguei um ponto vermelho aí na imagem. E aí, todo ponto é como se a gente chegasse no bairro e quisesse chegar na casa de alguém.
eu tenho que saber qual é a rua que a pessoa mora. Uma vez estando na rua, eu preciso saber qual é o número da casa dentro daquela rua. Imagina que a rua são os valores que x assume. Então, qual é a rua em que esse ponto se encontra? A rua 2. O x dele é 2. Ah, mas nessa rua a gente tem vários números. 1, 2, 3, ou se fosse para baixo. Menos 1, menos 2, menos 3. Aí, nesse exemplo, o número da casa é como se fosse o 5. Então, todo ponto colocado aqui terão duas informações. O seu x, que é a sua informação no eixo x, e o seu y, que é a sua informação em cima do eixo das ordenadas, ou simplesmente eixo y, tá? E aí, esse par de informação, que é 2 no x e 5 no y, a gente chama de coordenadas desse ponto. Então, sempre nessa ordem. Primeiro você coloca o valor de x e segundo você coloca o valor de y. Então, se você vê, entre parênteses, 1,2. Então, o x desse ponto é 1 e o y desse ponto é 2. Sempre nessa ordem, x e y. Tá? Esse nosso plano formado por essas duas retinhas aí, ele divide o nosso plano em 4 regiões. Essas regiões a gente chama de quadrante. Começando por esse onde eu marquei um ponto, que é o primeiro quadrante, e no sentido anti-horário, a gente enumera os demais. Segundo, terceiro e quarto quadrante, tá bom? Na fichinha tem tudo com mais detalhe. Vamos seguir. Então, como é que eu faço para representar o gráfico de uma função, já que eu conheço agora o que é um plano cartesiano? São 2 passos bem simples. Dada a lei de formação de uma função, como é que eu faço para representar o gráfico dessa função? São 2 passos bem simples. Primeiro passo, construir uma tabela escolhendo valores de x, e como eu tenho a lei de formação, eu vou jogando valores de x lá e determino o valor de y. E aí eu fecho essa tabelinha, tá? Então, monto uma tabela escolhendo alguns valores de x, calculando os seus respectivos valores de y e preenche a tabelinha. Em segundo, a gente vai pegar esses pares x, y, formar um par de coordenadas, e esse par de coordenadas a gente marca no plano cartesiano. Cada um par desses x, y vira um ponto. Então, quando eu conseguir marcar todos os pontos lá, a gente vai ter o gráfico da nossa função. Vamos ver isso com um exemplo? Então, esboce o gráfico agora de 2x mais 1. Primeiro passo, qual seria? Montar uma tabela. Então, primeiro passo, montei uma tabelinha de x e y. Vou escolher de forma aleatória valores de x. Coloquei aí menos 2, 0, 1 e 2. E aí, com os valores de x e a lei de formação, eu calculo o seu respectivo valor de y. Então, colocando menos 2, que é o valor de x, no lugar de x lá do f de x, a gente vai ficar assim, ó. Y, que é a mesma coisa que f de x, é 2 vezes x, que é menos 2, mais 1, que vai dar menos 3. Então, quando o x é menos 2, o y é menos 3. Agora, vamos usar o x igual a 0. Quando eu coloco o 0 no x, como é que fica a função? Pá! Tá ali, ó, y é igual a 2 vezes x mais 1, que isso vai dar 1. Então, quando o x é 0, o y é 1. E assim eu posso fazer para os demais, gente. Quando o x for 1, eu calculo o y vai dar 3. Quando o x for 2, eu calculo o y vai dar 5. E aí a gente tem a tabelinha completa. Foi feito o passo 1. Qual é o segundo passo? Ah, eu tenho que montar umas coordenadas com isso, né? Cada parzinho desse x, y, que são as linhas dessa nossa tabela, vai formar um par de coordenadas, que são os nossos pontos. Estão aí representados, ó. Então, o segundo passo é pegar cada ponto desse e marcar lá no nosso plano cartesiano. Vamos lá? Então, o gráfico da função vai ficar assim, ó. Eu vou marcar esses pontinhos no plano cartesiano, tá? Então, primeiro, menos 2 no x com menos 3 no y, tá lá, ó. Menos 2 no x, menos, que fica à esquerda, menos 3 no y, que fica para baixo, tá marcado o primeiro ponto. O segundo ponto, 0 no x, então nem vou para a direita, nem vou para a esquerda, fico ali no meio. Mas o y é 1, então eu subo uma unidade, fica em cima do eixo y. 1 no x é uma unidade para a direita. 3 no y sobe 3 unidades, tá lá o nosso terceiro ponto. E por último, 2 no x, que são 2 unidades para a direita, e 5 no y, que são 5 unidades para cima, tá lá o nosso ponto. Vejam só. Ah, Hilda, é só ligar os pontos agora? Aqui eu vou ligar os pontos por saber que é uma reta, porque as características daquela lei de formação são características de uma função afim, função do primeiro grau. E aí a gente vai saber futuramente que toda função do primeiro grau tem como gráfico uma reta. Mas não se preocupe, vocês agora não precisam saber disso. Isso aí são assuntos
para a nossa segunda semana de aula, beleza? Então basta marcar os pontinhos e aí a gente tem um gráfico de uma função, tá bom? Então vamos agora para algumas perguntinhas. Vou deixar aí como tarefinha 2 tópicos. Primeiro, o que você entende por domínio, contradomínio e imagem de uma função? Gente, não precisa escrever com palavras bonitas e não pode copiar do que está nos slides aqui do vídeo, tá certo? Com suas palavras, descreva aí o que é domínio, contradomínio e imagem de uma função. E segundo, vocês vão pegar esses pontos que eu coloquei e marcar esses pontos no plano cartesiano. Tudo isso está bem bonitinho na ficha que vai acompanhando esse vídeo, tá bom? Então, gente, espero que tenha sido claro para vocês os assuntos que a gente tratou nessa aula de hoje. Então, desejo a todos uma ótima semana. Qualquer coisa, estarei à disposição para tirar dúvida de vocês, tá bom? Um forte abraço e até o próximo.